Não, então, vai lendo aí. Leia que eu vou Tá. explicando aqui cada ponto. Vamos lá. Bom, devido às falhas e vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei Perfeito, pode obtendo. parar aí, pode parar aqui. Falhas de aplicação. Ele está dizendo como que ele conseguiu entrar no TSE. Então, vamos aqui. A primeira análise que a gente vai fazer é a seguinte: olha só. Você tem um site do TSE, um exemplo, tá aqui, ó. Dá para ver direitinho aí, né? É Dá, um site perfeito, onde você entra lá e consulta o TSE, perfeito? Estou vendo ali o perfeito. site do TSE, tá? O site do TSE está disponível na internet. Vou fazer a nuvenzinha aqui da internet, né? Está disponível na internet. Digamos aqui é o Didi. O Didi está em casa. O Me Didi tire entra na fora dessa internet. aí, porra. Pelo amor de Deus, Ah, já não, tenho Didi, então é o complicação demais Dedé. na minha vida. É Dedé, é Dedé. Aí é Aí, Dedé. o Dedé é o Dadá. Vamos lá. Ele tá em casa, ele entra na internet. Aí da internet ele chega lá no site do TSE. Quando ele chega lá no site do TSE, pendurado ali para fazer esse site do TSE aparecer para você, ele precisa do programador que fez o site, que construiu o site. O site está associado a um banco de dados, tá? Tem várias coisas que está pendurado lá, um servidor web lá, um Apache, sei lá, um IS da vida. Isso tudo, quando roda ao mesmo tempo, gera o site que está disponível para você acessar, tá? Então, o que, que ele está dizendo aí? Ele está falando: eu encontrei uma vulnerabilidade aqui, eu encontrei um defeito ou aqui, que através desse defeito que eu encontrei, tá? Essa aqui normalmente fica numa área desmilitarizada, que chama de DMZ, que é uma área dentro da rede do TCE que está aberta para o público, tá? Que ela tenta criar uma zona de proteção para não deixar ninguém a partir dela entrar na rede do TCE. O que ele está dizendo é o seguinte: quando eu explorei uma vulnerabilidade aqui, por exemplo, eu consegui entrar aqui, daqui eu pulei essa proteção dessa área que ele tinha e eu caí dentro da rede do TSE, aonde trabalham os funcionários do TSE. Então, através de uma vulnerabilidade aqui, ou seja, em algum desses pontos aqui, o pessoal do TSE não deixou o programa atualizada, construiu uma página com código ruim, teve Deixou uma alguma brecha. coisa ruim que foi feita aqui que possibilitou o cara entrar e cair aqui dentro da rede através do controle. Por quê? Esses softwares, eles rodam com uma atribuição de root ou de administrador, que é o nome que se dá, que tem vários poderes. Esse software, quando roda aqui com essas permissões, ele tem poderes. Quando o cara consegue contornar e entrar, ele herda os poderes desse software. E às vezes está mal configurado e esse software tinha um poder suficiente para sair daqui e entrar na rede do TSE. É o que ele está dizendo. Ó, eu fiz esse caminho, encontrei uma falha aqui, tá? E a partir dessa falha eu caí dentro da rede do TSE. Pode continuar aí. Porra, então vai ter desenho com uma. Porque foi só uma linha, porra, e você já explicou tudo. Mas Mas aí vamos o lá. pessoal vai falar, a melhor explicação foi no canal do Didi. Vamos lá. Pode pegar esse corte e botar no seu também. Tá Tá autorizado. bom. Vamos lá, vamos Bom, lá. dessa forma, tive acesso à rede interna, à intranet, e por vários meses fiquei explorando a rede, inclusive Pausa, entrando em. Vai pausa, lá. pausa, pausa. A internet é isso que a gente usa e a gente conhece. A internet. Vou botar aqui para você ver. A internet está aqui, tá? Digamos que aqui tem uma parede, um firewall, alguma coisa que faz o bloqueio da internet para dentro, para cá é TSE, né? Para cá é rua, para aqui é internet normal, tá? Só Tá. que a internet, ela possui vários recursos que são interessantes para as empresas de trazer isso para dentro da própria empresa. Então, quando a empresa cria uma internet própria dela aqui dentro, onde A intranet. ela tem sites, ela tem outros recursos, ela tem coisas internas aqui que são ferramentas de internet, mas usadas dentro da empresa, isso aqui se chama intranet. É o que ele está dizendo. Olha, eu consegui entrar e eu caí dentro da intranet. Na intranet você encontra o serviço de ticket-refeição lá do tribunal, as mensagens do RH, as informações internas, as coisas que não são acessíveis ao público, a rede, os programas internos administrativos, está tudo lá dentro da tal da intranet, onde o pessoal consegue acesso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu consegui entrar,
Basicamente, ele nem precisava entrar com o termo intranet, ele pode falar, eu entrei na rede interna do TSE. Beleza? Ele caiu dentro do prédio. É como se você tivesse burlado a portaria e agora você está andando livre pelo prédio. Vamos em Entendi. frente. Continuo? Vamos lá. Vai lá. Com isso, obtive milhares de códigos-fonte, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo login de um ministro substituto do TSE, o senhor Sérgio Banhos, e diversos técnicos, alguns sendo ligados à alta cúpula de TI do TSE, ligado ao pai das urnas, Giuseppe Janino. Vamos lá, vamos lá. O que ele está falando que conseguiu? Né? Lê de novo do início essa parte aí. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos Okay. Milhões de códigos-fontes. E até mesmo credencial do ministro. Espera aí, vamos lá, vamos lá. Ele já está dentro da rede do TSE. Navegando dentro de uma rede de qualquer empresa, você vai encontrar lá uma série de outras redes, tá? Outras redes lá. Você pode ter redes exclusivas dentro de redes. Então, dentro do TSE, você pode ter uma rede que é só para o pessoal de desenvolvimento. Você pode ter uma outra rede que é só de sistemas específicos dos juízes. Você pode ter segmentação por nível de segurança. Então, pode ser que eu tenha uma outra rede, pode ser que eu tenha uma outra rede que vá para os servidores de dados e por aí vai. O que ele está dizendo é o seguinte: nesse passeio que eu dei pela rede, nesse passeio que eu dei pelo prédio, tá? Eu encontrei um servidor que talvez estivesse ligado ao pessoal do desenvolvimento, que é o servidor que guarda o código-fonte. Se isso aqui fosse uma confeitaria, era o servidor que guarda a receita do bolo de chocolate, a receita do bolinho não sei do que, a receita do cuscuz, a receita do pudim. Está tudo guardado, que são os programas utilizados pelo TSE, que podem ser os programas internos, o programa que o juiz usa para ler lá o processo e dar a sentença dele. É um programa daqui do pessoal de desenvolvimento que eles usam para fazer compilação de programa. Então, ele passa a ter acesso a esse ambiente todo aqui. Ele está falando, eu tive acesso a esses conteúdos e peguei para mim. Aí vem um outro problema, Didi. Ele conseguiu pegar isso aqui e, através da própria rede, navegando até a parte exterior, e o sistema é tão vulnerável, é tão vagabundo que eles montaram lá de segurança, que você consegue tirar gigas e gigabytes de dados sem que ninguém perceba. Você está arrancando. E ele passou meses, Laudelino. O cara passou meses aí dentro. Eu vou chegar nesse ponto aí, o que ele está fazendo? Ele está dizendo aqui que ele invadiu o prédio, retirou um ar-condicionado e saiu pela portaria, ninguém viu. Retirou as mesas de uma sala, tirou da portaria, ninguém viu. Carregou 500 cadeiras do prédio, ninguém viu. Isso é o que ele está dizendo aqui. Aí vai na sequência aí. Ele conseguiu certificados, né, que ele falou? Sim. Certificado de acesso? O que ele falou aí? Deixa eu ver aqui. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais. Credenciais, beleza. O que é credencial? Nesse sistema aqui, lá todo mundo tem um servidor toda rede tem isso, um servidor de autenticação, onde tem as suas senhas. Você, para entrar no TSE, tem que botar a sua senha para entrar na rede da tua empresa, tem que botar a tua senha. Para entrar no teu e-mail, tem que botar a sua senha. O nome disso é credencial. Credencial nada mais é do que uma senha. Ele conseguiu entrar no servidor de senhas e conseguiu dali pinçar senhas de várias pessoas. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: eu entrei na sala de serviços gerais, eu consegui pegar o claviculário, e a partir do claviculário, eu tenho agora o mole de chaves que me permite abrir outras portas dentro do prédio. Eu consegui invadir outros andares, entrar em outras salas. Isso é o que ele conseguiu aqui, que é a chavezinha, né? A chavezinha que ele conseguiu para entrar nesses outros caminhos. Isso são as credenciais, tá bom? Vamos lá, Didi. Tá bom. O que eu tô entendendo aí, cara, é que o cara, de fato, foi exatamente como você falou. Ele entrou lá, levou as cadeiras, levou as mesas, Exato. levou tudo, ninguém nem viu. O vigia não viu. O vigia não viu nada. Exatamente. Agora eu vou te dizer, vamos lá, segue aí. Ele fala do pai da urna. Sim. Ele diz aqui, ó. O pai da urna não é o Janine. A urna é um projeto de um juiz da cidade de Brusque.
que ele desenvolveu todo o projeto da urna, ele fez várias apurações usando o mecanismo da apuração digital, ele contratou um programador que desenvolveu um sistema, e um belo dia, acho que depois de 3 ou 4 eleições, esse juiz foi chamar o TSE para acompanhar. E o TSE, depois de que ele tinha virado até anúncio no jornal o Globo, juiz da cidade de Brusque consegue fazer a apuração em 10 segundos. Aí o TSE foi visitar o projeto do juiz e roubou o projeto do cara. Não dá o mérito a ele. É o cara que está no inquérito, né? Ele foi para o inquérito agora. Não, é um outro cara. É um outro cara. Foi um juiz eleitoral responsável pela apuração e ele era de uma cidade, depois ele foi transferido para Brusque. Na cidade anterior, que eu não lembro o nome, ele já tinha feito uma apuração eletrônica com um computador, com um programinha e tal. Ele pedia para o pessoal votar na urna e pedia para o pessoal votar na maquininha dele. Aí ele, no final do dia, fazia apuração eletrônica. Isso já era o princípio do voto impresso. Ele fazia apuração eletrônica e depois ele contava o voto. Aí ele apurava, ele falava assim, olha só, eletronicamente a gente tem instantâneo. E depois a gente passa meia hora contando voto, 1 hora contando voto, mas eu já tenho o resultado prévio aqui. Ele fez isso umas 4 vezes, convidou o TSE para assistir, o TSE foi lá e roubou a ideia do cara e atribuiu para si a invenção, e depois o TSE chamou o Janine para conduzir isso internamente, e aí ele ficou conhecido como o pai da urna. Não é pai, ele é padrasto, tá? Entendi. Roubaram a criança do pai original. Entendi. Vamos lá? Só fofoca, vamos lá. Bom, passados algumas semanas em que estive utilizando os equipamentos de rede do TSE, notei via e-mails dos técnicos da STI que os mesmos notaram tráfego suspeito devido ter tido utilizado os programas de scan na rede. Pausa. Fizeram a... Vai. Pausa. O que ele está dizendo aí? Olha, aqui é o TSE. Ele já está dando uma informação a mais aí, que é o seguinte. Aqui está o TSE, tá? O TSE, como qualquer empresa, qualquer tribunal, ele tem equipamentos de rede. Então, você vai ter aqui um roteador. Dentro do roteador, você vai ter um firewall, que pode ser software, pode ser hardware. Aí dentro você tem um switch, que vai... aquele monte de cabo azul de rede, onde o pessoal espeta os switch. Você pode ter isso aqui na entrada principal. Aí, digamos que isso aqui é no andar da informática. Mas o TSE tem vários andares. Aí, de um andar para outro, ele sobe lá, tem um outro switch no outro andar, tá? Que aí vai pegar todos os computadores daquele andar, vai entrar naquele switch. Aí, no outro andar, tem um outro switch que vai receber todos os computadores de todo mundo. No outro andar, tem um outro switch que vai receber os computadores de todo mundo, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que ele estava passeando nesses equipamentos. Qual é a vantagem de passear nesses equipamentos? Quando o cara plota o olho num equipamento desse aqui, ele bota o olho dele e começa a analisar o tráfego, ele consegue ver o que está passando para lá e para cá. É como se você ficasse em pé numa porta, Didi. Estou em pé na porta, estou vendo quem está entrando e quem está saindo. Quem está entrando e quem está saindo, o cara fala assim, tipo, engraçado, esse cara sai carregando e-mail, esse cara sai carregando mensagem. Aí, vamos seguir para onde que esse cara está indo? Aí ele começa a analisar nos equipamentos qual é o caminho que esse e-mail que o cara mandou está fazendo. E aí ele vai e consegue descobrir aonde que está o servidor de e-mail. Porque ele ficou rastreando o tráfego, escutando o tráfego. Aí ele encontrou o caminho para chegar lá no servidor de e-mail. Quando ele encontrou o caminho para chegar no servidor de e-mail, ele precisou usar uma ferramenta de scanner de rede. O que é isso? Quando você tem um antivírus na sua máquina e você vai procurar um vírus, o programa ele rastreia a sua máquina inteira atrás de vírus nos arquivos. Um scan de rede, tá? E você tem o mais famoso aí, que é um cara chamado Nmap. Ele aparece até naquele filme Matrix, com aquela namorada do Neo usando o Nmap. Ele é um scanner de rede. O que ele faz? Esse cara é como se fosse um grande fofoqueiro que você chama para entrar no prédio. Vem comigo aqui, o maior fofoqueiro que você conhece. Agora você vai rodar todas as salas e todos os andares e vai escutar a conversa de todo mundo. Então o Nmap começa a rodar isso aqui tudo. Começa a rodar tudo. Procurando, escutando todo mundo. É um baita de um fofoqueiro. Só que quando você faz isso, o pessoal da rede fala assim, quem é essa pessoa que está passando aqui toda hora e fica escutando a nossa conversa?
Quem é essa pessoa que passa toda hora aqui? Você viu, eu fui no banheiro, tinha uma pessoa lá. Eu fui na Copa, ele estava lá. Eu fui na reunião, ele passou na sala de reunião. Ou Então, o seja, Nmap, alguém no TSE detectou a presença dele, é isso? alguém no TSE, olhando o comportamento do scanner de rede, vou te falar, quando o hacker entra numa rede e roda um Nmap, é porque ele já tem plena certeza que aquilo lá está largado. Ó, não tem ninguém Entendi. tomando conta, porque isso aqui, num ambiente saudável, desperta todos os alertas. Porra, eu configurando rede no ano 2000, Didi, eu já tinha software protegendo contra esse tipo de scan de rede, para ele te alertar que tem alguém perguntando um monte de coisa para todos os equipamentos o tempo todo. Então aquele fofoqueiro entrou no prédio e rodou todas as salas, entrava no meio da reunião, entrava no servidor de e-mail, de Fire, servidor de web, servidor de aplicativo, entrou na sala de todo mundo. Aí chegou uma hora que o pessoal de TI fala assim: vocês perceberam que tem uma pessoa em todas as salas? A mesma pessoa? É, tem alguma coisa estranha. O que essa pessoa será que está fazendo? Ela tem um par de orelha de meio metro, parece o Dumbo, fica escutando tudo. Foi essa mesma pessoa que você viu? Foi. Porra, então essa pessoa está escutando a nossa rede. Tem alguém Só que estranho aí, não é isso? tem alguém estranho aí. Os softwares, não vou nem dizer os mais modernos, que isso é tão antigo, cara. Os softwares aí de rastreamento de scanner de rede, quando eles identificam que isso está acontecendo, ele automaticamente bloqueia a origem. Ou Opa, seja, já manda. bloqueia o cara que está lá bisbilhotando, não é isso? Se eu chamo, se você é segurança do prédio, Didi, e passa alguém na sua frente sem crachá, você dá o bote. Opa, tá Sim, fazendo aqui? É que o sistema faz. Opa, onde você entendi. está andando? Você não pode entrar nessa sala, você não pode ir aqui, você não pode ir ali. Isso naturalmente os sistemas fazem, tá? Então, não de Perfeito. todo mal, em algum nível existia um software dentro do TSE vasculhando esse tipo de coisa, mas que falhou miseravelmente por permitir isso durante tanto tempo, até o Será momento que em foi que. o software que falhou, Laudelino? Ou quem tomaria conta do software? Olha, eu vou te falar, a gente não tem essa informação. Qualquer coisa que eu diga Entendi. aqui é leviandade. Então, o que eu tenho que fazer? Ou o software estava mal configurado, tá? Ou não tinha software, ou o pessoal é incapaz de configurar o software de maneira decente, não tinha material humano para fazer isso, ou isso aconteceu num período de transição onde o tribunal estava se adequando a novos padrões de segurança e tal, e no momento que eles aplicaram a solução, ele já gritou dizendo: opa, tem um cara aí circulando nos andares, né? Imagina, se você determina que não pode circular pela empresa sem ter o crachá, e a norma começou hoje você vai pegar o cara que está sem crachá, que não é Sim, funcionário claro. da empresa. Entendeu? Então a gente não sabe o que aconteceu. Mas quando ele fala que a partir do momento do scanner de rede ele percebeu que ele foi detectado, é porque esse fofoqueiro estava rodando dentro da rede escutando tudo e alguém viu o fofoqueiro. Mas vamos lá, Sim. pode seguir. É exatamente isso que a continuação é exatamente isso. Alguém detectou o fofoqueiro, ó. Fizeram uma perícia para detalhar como o invasor conseguiu obter acesso ilegal à rede, mas mesmo com todos esses procedimentos de segurança que dotaram, incluindo a alteração das senhas de todas as contas, acabou não sendo suficiente para interromper meu acesso aos e-mails e também à rede interna. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender. O que ele está dizendo é o seguinte: isso aqui é o servidor de autenticação, onde tem todas as senhas do tribunal estão aqui dentro. Isso aqui é a rede, que está espalhado lá para RH, desenvolvimento, juízes, um monte de departamentos que tem internos lá, almoxarifado, está espalhado para todo mundo. Eles viram que tinha alguém circulando aqui dentro da rede, sem estar autorizado, e eles fizeram o seguinte: isso é procedimento padrão, existe protocolo para resolver esse tipo de problema. O primeiro é, opa, descobrimos um acesso inválido, ainda não sabemos quem é, ainda não sabemos qual a credencial que ele usa, não sabemos nada. O que ele está indicando aqui é apenas sabemos que tem alguém andando no prédio. O que nós vamos fazer? Vamos trocar a senha de todas as portas, todos os crachás, tudo. Porque se eles soubessem quem era o invasor, qual é a senha que ele estava usando, bastava trocar aquela senha.
tá? Então eles foram lá no servidor onde tem todas as senhas. Trocaram a senha e o cara continuou lá dentro, não adiantou Aí nada. Vamos explicar aqui, ó. Vamos explicar, ó. Lembra que ele, na etapa anterior, ele falou que ficou passeando pelos equipamentos. Sim. Né? E existem vários níveis de senha, tá? Você tem senhas dos juízes, dos funcionários, né? De todo mundo que usa a rede lá. Você tem senha que são exclusivas de rede. Você tem senhas de servidores. Você tem senha de várias coisas que não são pessoas. Tá. Não são seres humanos. Então, o servidor de autenticação pode guardar isso tudo e, não esqueça, esses equipamentos que estão na rede aqui, ele pode ser que ele não esteja conectado no servidor de senha. A senha que você usa para entrar naquele switch ali, pode ser que não seja uma senha regulamentada aqui, protegida pelo servidor de autenticação. É uma senha local. Essas máquinas, tradicionalmente, têm senhas locais, tá? Não estão conectadas no servidor de senhas. Então, se o cara mantém a senha de todas as portas que levam ele para dentro da empresa, de que adianta trocar o crachá das pessoas? Ele tem a chave das portas. Então, ele consegue entrar em cada equipamento e vir parar aqui dentro da empresa de novo. Ou seja, aqui de dentro, analisando o tráfego, ele identificou o tráfego do servidor de senhas, sendo um monte de senha sendo alterada. Ele olhou lá e falou: ih, rapaz, estão alterando senha para lá e para cá do monte de gente. Acho que já me descobriram. Ok, mas a senha que eu estou usando não está no servidor que eles estão alterando. Então, estou trocando o crachá de todos os funcionários, os certificados, mas eu tenho a chave das portas. Eu entro na portaria, entro na porta lateral, entro pela porta dos fundos, entro pela garagem, entro pelo elevador de serviço, sem usar crachá. Vai lá, pode seguir. Vamos lá. Notei que no dia 7/9, data de execução do pleito eleitoral de 2018, os técnicos cortaram acesso ao VPN e ao correio, talvez para justificar. Vamos lá. Calma, Didi. Não, aí, vamos lá. Eu tô adorando, pô. Tô tomando uma aula maravilha, aqui. Maravilha. Vamos lá, aqui, ó. O que é essa VPN? Hoje em dia o pessoal já sabe melhor isso aí, né? O que é essa VPN? Imagina o seguinte: isso aqui é o TSE, tá? Que tem todas as suas proteções, rede, escambau, tá? Aí, aqui do lado de cá, não vou falar mais de Didi, não. Aqui tá o Laudelino do lado de cá, tá? Aí tudo bem. Eu tenho o meu provedor, já livrei o Didi da parada. Eu tenho o meu provedor de internet, que me leva para a internet aqui da minha casa. Digamos que eu tenha Claro, servidor da Claro aqui. A Claro está conectada na internet, tá? E eu tenho uma outra pessoa aqui, né? Vamos ver aí a Mariazinha que está no chat aí, a Claudira que está no chat, o Zé das Pamonha, tem um monte de gente aí com os nomes engraçados. Todo mundo está na sua internet, né? O que acontece? A internet é a conexão desse monte de coisa aqui, tá? Então ele faz uma espinha até chegar mais ou menos lá ao TSE. Cara, tem conexão para tudo quanto é lado aqui, ó. Para um monte de gente, o seu vizinho, a escola, a padaria. Tá todo mundo conectado na internet aí. E esta zona mesmo. É assim mesmo. A internet é isso aí. Tá? O que acontece? Quando você faz uma VPN, digamos que tem uma VPN entre esse cara desse canto aqui, Didi, esse cara aqui de baixo, é um funça lá do TSE. É um cara lá do TSE, é um juiz, alguém que está trabalhando de casa. Está trabalhando remoto, né? Aí esse cara, para chegar lá no TSE, ele tem um provedor da Vivo lá na casa dele. Aí ele cai na rede da Vivo, que cai na rede da internet, que circula para lá e para cá, cai na RNP, cai na Embratel, aí faz um caminho tremendo para chegar no TSE. Quando esse cara vai trabalhar e monta uma VPN de casa, o que é a VPN? A VPN é um caminho que é blindado aqui no meio do caminho, que você faz entre você e o TSE, que ele cria um túnel entre você e o TSE direto, que ninguém consegue participar, ninguém esbarra, ninguém entra, é feito absolutamente, é um túnel mesmo. Você pode imaginar um tubo assim, Didi, é um tubozinho lá, onde tem um túnel, que você entra por um túnel, sai lá do outro lado, tá? E nesse meio do caminho, que é o ambiente hostil da internet, ninguém consegue entrar ali naquela conversa, ninguém consegue rastrear, porque aquilo é absolutamente criptografado. Aqui no meio do caminho, é o Virtual Private Network, não é isso? VPN, isso, Virtual Private Network. É uma rede privada virtual. O
criada entre você, o ponto de origem, o ponto de destino. O que ele está dizendo o pessoal chegou aqui, ó, e desligou a rede da VPN. Foi lá, ó, opa, eu não sei de onde está vindo. Será que algum juiz na sua casa teve seu computador invadido? Será que algum funcionário teve seu computador invadido? Aí ele percebeu que, enquanto ele está lá lembra que ele está nos equipamentos, passeando para lá e para cá, ele percebeu nesse tráfego de entrada e saída que eles desligaram a VPN, ou seja, estão me caçando, estão procurando a origem da invasão. É isso que ele está falando nesse momento. Tá? Então, ó, percebi que desconectaram a VPN, juiz não vai conseguir fazer, funcionário não vai, outro tribunal não vai conseguir fazer. Você tem que lembrar que existem várias VPNs em paralelo acontecendo. Ó, o TRE lá do Rio, ele se conecta via VPN lá com o TSE, ele não passa pela internet normal. Isso aqui é super natural, tá? Então ele está dizendo que nesse momento, quando ele estava analisando todo o tráfego de dados ali, ele falou: opa, desligaram aqui. Sabe aquele prédio que tem uma passagem exclusiva, Didi? Que aquela entrada exclusiva da garagem? Ele falou: opa, fecharam a porta daquela entrada exclusiva, aquele elevador exclusivo. Tá desligado o elevador. Não consigo mais entrar por aquele elevador. É isso que ele está dizendo. Porque o pessoal que estava rastreando já estava tentando descobrir de onde que viu o furo. Como eles não estavam achando, eles foram cortando as entradas. É isso que ele percebeu nesse momento da invasão. Pode continuar. Bom, vamos lá. Os técnicos cortaram acesso ao VPN e ao correio, talvez para justificar que as urnas não possuam conexão à internet. Mas isso é bem assim, pois qualquer cidadão com conexão à internet e conhecimento para tal, exemplo, controle remoto de qualquer servidor que dispõe de conexão à internet e intranet, poderia ser utilizado para manipulação de aplicações. Responsáveis pelo sistema de votação como o Intercard, aplicação web Java, ligada aos TREs. Outra coisa, obtive juntamente com o código-fonte que compõe o funcionamento das urnas, as chaves que são utilizadas. Estou anexando mais algumas imagens em um arquivo zip, confirmando a obtenção do código-fonte e também de documentos sigilosos que podem comprometer o pleito. Pode aí dar uma pausa aí. O que ele está dizendo é o seguinte: que tiraram a VPN do ar e tiraram o servidor de correio, talvez para justificar que a urna não tem acesso à internet, tá? Então tá aqui que a gente falou. Isso que ele está falando não tem nada a ver com urna. Essa aí é uma análise absolutamente errada, que eu não sei quem está escrevendo isso aí, se é o hacker que está escrevendo, sei lá quem está escrevendo isso aí, mas isso é até preocupante. Porque quando ele fala um negócio desse, ele está denotando que ele não conhece muito da parte técnica da própria urna. Que a afirmação que ele está dizendo é absolutamente falsa, porque não é desligando a VPN ou o servidor de correio do TSE que eu vou confirmar que a urna tem ou não acesso externo. Não é assim que se faz. A internet. Então, o que acontece? Durante a eleição, as urnas brasileiras não têm contato com a internet. Ela não tem cabo, ela não tem nada conectando a ela à internet. Nada, 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 nada. Tá? Quando não tem uma eleição acontecendo, que você precisa fazer manutenção, que você precisa fazer carga na urna, botar lá os candidatos que vão participar daquela eleição, isso aí pode ser feito internamente através de uma rede, desde que a urna tenha entrada para cabo de rede ou entrada Wi-Fi. A princípio, pelo que nós sabemos, a urna não possui acesso à rede, nem quando ela está no ambiente interno da própria o TSE. Mas, sempre tem um mais, né? Mas, na auditoria de 2014, na auditoria de 2020, em todas as que foram possíveis se fazer, inclusive a última da defesa, aí no pleito de 2022, o Exército apontou um problema grave, que é o seguinte: ó, nós temos a urna aqui, a urna está aqui, tá? E você tem o programa que entra na urna, tá? Aqui é o programa que entra na urna. Esse programa é desenvolvido pelos técnicos do TSE e algumas outras empresas, todo mundo participa desse programa. Ou seja, esse programa, ele tem o código-fonte que é dado do TSE, ele tem
um código que é referente a BIOS daqui da urna, que é o código de hardware, é o código da impressão, são vários outros tipos de código. Tem o código de algumas placas específicas lá dentro, tem código da ABIN lá dentro, coisa de segurança, criptografia. Esse conjunto de códigos, ele sofre um processo chamado compilação. Para ficar mais fácil para ser enviado, não é isso? A compilação é quando você embala isso tudo aqui num pacote, que pode ser o famoso executável, tá? Ou outros tipos de formato. Quando você embala todos esses códigos, você executa, vê que está todo mundo perfeito, ninguém deu defeito, todo mundo compilou ok, você gera um executável e esse cara pode entrar na urna pela rede, por pendrive ou pelo Wi-Fi, seja lá o que for. O nosso modelo trabalha com pendrive. O pessoal dá a carga lá, perdão, né, que não. O pessoal dá a carga num programa, pega esse programa e dá carga aqui na urna através de um pendrive. Ou seja, esse programa é composto por todo esse código-fonte aqui. O que ele está dizendo é que ele conseguiu esses códigos-fonte e embalou para mandar. Tá? O que o Exército apontou na auditoria dele? Quando aconteceu esse processo de compilação que tem que acontecer dentro da rede do TSE, não pode ter nada de fora. São só aqui, ó. É tudo altíssima segurança, várias camadas de segurança, né? Se você botar aqui, ó, várias camadas de segurança para proteger um ambiente totalmente fechado. O que o Exército falou foi o seguinte: olha, quando você roda o script para compilar, esse script faz o seguinte: o script, na verdade, é uma receita de bolo com várias instruções. Esse script, eu vou fazer aqui uma simulação do script que fala o seguinte: olha, pegue o programa da urna. Depois, você pega o programa que faz o cálculo da urna. Depois, você pega o programa que mostra a cara do candidato. Depois, você pega o programa que faz a apuração, que conta os votos no final. Pega o programa que imprime o BU. Pega o programa que abre a urna, o programa que fecha a urna, o programa que valida. Pega todos esses programas aqui. Isso é um script que pega uma receita, tipo uma receita de bolo, que ele vai falar: olha, pega nessa sequência, pega esse programa daqui, esse aqui tá ali, aquele outro tá ali, pega a criptografia da BIM, joga isso tudo aqui, que precisa disso tudo aqui para funcionar lá. O que o Exército disse foi o seguinte: olha, nós fomos observar esse programa de compilação aí, o script, e nós vimos que ele saiu da estrutura do TSE, foi na rua, em algum lugar, buscar um programa que não faz parte da estrutura do TSE. Que O programa é Exército esse? detectou isso, Laudelino? Detectou e está no relatório público disponível até hoje, lá no site da Defesa, ele falando: Certo. olha, preocupante, nós identificamos que o script foi lá na rua procurar um código-fonte para entrar no programa da urna e a gente não soube, não conseguimos identificar, e o TSE também não respondeu que programa era esse, que está fora da estrutura de controle e não deveria ir fora do TSE buscar alguma coisa para fazer parte do programa da urna. Esse programa é o programa maléfico, faz alguma... Não tem a menor ideia, ninguém sabe. Não dá para dizer o que é esse programa. Não dá para dizer que é uma cagada, um script configurado errado, que foi pegar alguma coisa. A gente não sabe, porque o TSE não gosta de entrar nesse assunto, né? A gente fica sempre às escuras. Ou seja, quando ele fala que naquele ponto desse relatório que você leu aí, talvez o pessoal tenha feito isso para dizer que a urna não conecta a internet, não tem nada a ver com nada, porque é neste momento da compilação, antes do software entrar na urna, que lá os programas do TSE que fizeram acesso à internet, não a urna fica isolada durante a eleição. Não tem nenhuma comunicação com nada. Ou seja, Ou não deveria ter, né? não pode ter. Eu estou aqui reafirmando, tá, que tudo que a gente conhece do projeto de hardware e de software da urna, que foi permitido até hoje, eu não tenho nenhum indicador que ela faça qualquer tipo de acesso externo, nem quando ela está na eleição, nem quando ela está fora da eleição. Tá? Então aqui a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser limpo e claro que isso aqui é puramente uma explicação técnica. O problema estava antes. O acesso externo aconteceu durante o momento de preparação do software que faria parte da urna. E entrou pela urna pelo pendrive. E esses programas aqui que ele pegou, tá? E a gente nem sabe se são os programas finais da urna, mas ele pegou uma série de programas lá em servidores que fazem parte da urna, mas a gente não sabe nem se é aquela última versão da urna. Ele só pegou aquele conjunto de código-fonte. Pode seguir aí. Não é isso. Já foi. Já foi?
Já foi. Porra, tava me amarrando em rabiscar aqui. Pois eu também, cara. Eu acho que a galera toda estava se amarrando. Tem uma outra coisa aqui, mas não é. Eu acho que talvez não seja muito de rabiscar. Eu vou ler aqui, que é o seguinte: um ofício número 6297, que diz o seguinte: senhor delegado, 1. Trata-se de encaminhar disco rígido contendo artefatos envolvidos em incidente de segurança ocorrido na rede da Justiça Eleitoral, que abriu precedente para que pessoas alheias à rede desta justiça especializada tivessem acesso a dados sensíveis. 2. São os artefatos contidos no HD. Login de acesso à VPN do TRE Paraíba, enviado log completo, bem como log do usuário Digitro. Cópia da máquina virtual do TRE do Rio Grande do Norte, que foi invadida durante o evento. Cópia de 3 máquinas do TRE Bahia, que foram invadidas durante o evento de abril. Relatório do TRE de Pernambuco, contendo detalhamento do evento de abril. Arquivo de texto contendo resumo do evento de abril de 2018. Atenciosamente, o fulano de tal lá. Era que é uma máquina virtual, Didi? Vai lá. Ó, o que é uma máquina virtual? Tá? Você tem na sua casa o seu computador, a empresa tem o seu servidor lá com os HDs, né? Isso aqui custa dinheiro, muito caro um servidor. Um servidor hoje é mais de 100 mil reais um servidor. Então, como as máquinas, os computadores começaram a ganhar muita potência na época atual, descobriram o seguinte: olha, é possível que a gente tenha um software aqui no meio do caminho, tá? Que essa máquina tem muita potência, ela é muito forte. E esse software dentro dessa máquina, ela é capaz de criar um ambiente virtual onde eu crio vários computadorzinhos, como fosse computador real para alguém acessar, tá? Inclusive outros servidores. Porque como essa máquina ela é muito potente, digamos, Didi, que eu preciso criar um servidor de DNS, um servidor de arquivo, um servidor de um HTTP, um proxy, algum servidor que não demande tanto processamento. O que ele faz? Esse software de virtualização, ele pega um pedaço da potência dessa máquina e ele cria um computador virtual na rede, que você olha lá, ele é um computador na rede, só que você não sabe que ele não existe. Ele está lá com o sistema operacional, tá o Windows, você entra, faz login, tem impressora, tudo. Mas o que ele faz? Esse cara aqui, digamos que 100% da potência dele é tão forte que ele pega, bota 3% para esse cara aqui, e esse cara gera um computadorzinho virtual que funciona maravilhosamente bem, só com 3% da potência dele. Certo. Aí ele cria um outro aqui que consome 5%. Aí o outro aqui tem 10%. Aí ele cria vários servidores na rede que são todos um único servidor físico real, e aqui são todos servidores virtuais. Esse cara que usa esse recurso da rede, ele ainda tem a vantagem o seguinte: olha, esta máquina aqui começou a consumir muito disco. Eu preciso que ele tenha mais HDs. Você não compra HD. Você vem aqui e consome mais recursos desse cara. E esse cara começa a ganhar HD virtual lá. E começa a ficar mais parrudinho, mais fortinho. E a galera faz a gestão disso aqui. É um ser humano que faz essa gestão aqui através de um software um software de virtualização. O que ele descobriu foi o seguinte: uma das máquinas que esse cara entrou era um servidor virtual. Então eles pegaram uma cópia integral dessa máquina e mandaram num HD físico lá para o delegado da PF. Foi um HD físico, copiaram inteiro lá para dentro. Porque quando ele chega esse HD lá na PF, o cara consegue pegar esse HD e fazer esse servidor nascer de novo na frente dele, sem que ele precise ter a máquina. Entendi. Entendeu? Ele pega o que era virtual, coloca no HD, e isso aí lá na PF ele vira um servidor de novo para a PS fazer toda a tipo um diagnóstico, ele faz uma cópia idêntica, é um clone. Porque é um servidor virtual. Isto é o servidor virtual que ele colocou, né, dentro desse HD que foi parar na Polícia Federal. Entendi. Bota aí sua cara que eu quero falar com